Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula anterior nós vimos como implementar o recurso de Flash Messages. Porém, tem alguns detalhes aqui que a gente precisa enfatizar. Primeiro, se você observar a estrutura de mensagem view e pessoas view, você verá que muito código se repete. O construtor ele é semelhante, observem que o construtor de pessoas view e mensagens view ele é idêntico. Tem o método template, que recebe como parâmetro um model. Tem template que recebe como parâmetro um model. O conteúdo, o retorno, que é um pouquinho diferente. Mas tem o update também, que é basicamente a mesma coisa, né? Com a diferença aqui só do set timeout que eu coloquei, que foi uma sugestão, tá? Para que você possa ter ali a diferenciação. Então, percebam que nós temos uma repetição de códigos. E repetição de códigos em orientação a objetos não é algo legal. Quando você tem uma repetição de códigos, o ideal é você abstrair isso que está repetido em alguma outra entidade. Então a gente pode criar uma classe mãe que acomode esses métodos, que são métodos comuns, e a gente pode dizer que nós vamos ter classes filhas que vão herdar essas características da classe mãe ou da superclasse. Tudo bem? Para agilizar o nosso trabalho, eu já criei dentro da nossa views uma classe chamada view.js. Indiquei através da export que a gente vai precisar exportar essa classe. É uma classe view. Ela tem o construtor com o mesmo conteúdo do método construtor das classes mensagem view e pessoa view. Deixa eu só posicionar ela para cá. Então observem, o construtor é o mesmo, o mesmíssimo. E ela vai precisar ter um método template, só que esse método template não precisa ser privado, por isso que eu não coloquei o underline aqui. O método update, ele é semelhante ao das classes pessoa view e de update. Então, ele é semelhante, então ele também vai se repetir aqui sem problema. Então, nós vamos ter um construtor que é comum, uma classe template que vai ter uma pequena diferenciação de um mensagem view e de pessoas view, e vai ter um update que é relativamente semelhante. Então, nesse caso, quando a gente tem métodos que são comuns para várias classes, atributos e métodos, é interessante a gente implementar o conceito de herança. Então, view vai ser a nossa classe mãe. É dela que a gente vai herdar o construtor e os métodos consequentes, além dos atributos. Tudo bem? Então, aqui o que eu vou fazer? Mensagem view vai ser uma classe filha de view. Então, aqui na nossa abertura da classe, export class mensagem view, eu vou dizer que ela extends, ou seja, ela estende, ela é filha de view. A mesma coisa eu vou fazer para pessoas view. Mesmo esquema. Eu vou dizer que a classe pessoas view é filha de view. Mensagens view é filha de view. Daí, a nossa view, que é a nossa classe mãe, essa classe, ela já está implementada. Eu não preciso modificar nada. Atentem só para o seguinte detalhe. Aqui no nosso template model, eu estou lançando um novo erro. Da seguinte forma, eu estou dizendo que o método template deve ser implementado. Deixa eu colocar aqui com aspas simples. O método template deve ser implementado nesta classe, ou seja, caso o método template não seja implementado, a gente vai ter ali o lançamento de um erro. Tudo bem? E nas classes filhas, eu preciso fazer um ajuste no método construtor. O método construtor das classes filhas, se a gente vai reaproveitar o código, geralmente é feito da seguinte forma. A gente substitui o método construtor. Se a gente vai reaproveitar tudo, no caso é só uma linha, a gente vai dizer que eu preciso usar da minha superclasse o meu método construtor dela e não do filho. Então eu passo aqui super elemento entre parênteses. Com isso, eu estou dizendo que eu vou usar o método construtor da minha superclasse, tanto em pessoas view como em mensagens. Um outro ponto que é super importante, o meu update model da minha classe pessoas view, ele é idêntico ao da minha classe mãe. Então aqui em pessoas view, eu não preciso passar esse update, porque ele vai ser o mesmo. O construtor eu preciso passar, o template eu tenho que implementar. Aqui eu tiro esse underline porque ele não vai ser mais um método privado.
né? E basicamente onde se faz referência a ele em nenhum outro ponto. Então até aqui tá tudo beleza. Então em pessoas view eu tirei o underline de template e apaguei o método update porque ele já está sendo implementado lá na minha classe mãe. Como eu estou estendendo view, eu herdo dela atributos e métodos. Em mensagem view, mesmo esquema. Tiro aqui o underline, porque eu não preciso mais ter um método privado. E aqui também eu tiro o underline. Onde fizer referência ao underline template, eu tiro o underline e deixo só template, sem problema. Então, mas por que eu vou ter que deixar o meu update model nesse caso aqui? Porque na minha view eu tenho, esse método é comum, porém essa parte não é comum. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma sobrescrita de método. Quando a gente usa em uma classe filha um método com o mesmo nome da classe mãe e a gente reescreve o código, a gente está sobrescrevendo o método original. O que eu estou dizendo? Que o método template model da minha classe mãe agora tem que funcionar assim. O método update model para esta minha classe mensagem view tem que funcionar desta forma aqui. Nesse caso aqui, eu estou sobrescrevendo o meu método original. Tudo bem? Se eu não tivesse essa diferenciação dessa linha aqui de código, eu poderia apagar isso aqui sem problemas mesmo. Então, desta forma aqui, nós já temos uma classe mãe com métodos definidos. Temos duas classes filhas que estendem essa nossa classe mãe, que reaproveitam o método construtor. Uma reaproveita, além do método construtor, também reaproveita o método de update. E aqui, antes da gente fazer um teste, é importante eu lembrar que, como eu estou estendendo a minha classe mãe, eu preciso fazer um import dela, que senão ela não existe, né? Não tem como eu fazer referência a view se eu não sei onde é que ela está. Então eu faço um import aqui antes, para poder estendê-la, e a mesma coisa eu já fiz aqui em pessoas view. Então eu tenho referência à nossa classe mãe view, aí sim depois eu posso fazer a extensão a ela. Então fiz aqui o import na linha inicial de pessoas view e de mensagens view. Com isso a gente já pode salvar o nosso projeto. Vou aqui no nosso código, dou uma atualizada, no console não tem nenhum erro, então se eu for lá e cadastrar Edson, 40 anos, 84 quilos, 1,75, se eu mandar calcular, a mensagem continua aparecendo, só que agora através da implementação dos recursos de herança. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!